Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Aqui acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que aqui você encame. Então é Natal. E o que você... Essa música no final aquela perguntinha de tipo assim, e aí, hein? E aí? A listinha que você fez lá no comecinho do ano. E me mostra onde que tá pelos guardos. E aí, né? Dívidas, né? Comprou a casa. Mães pela Graça, quer conversar aqui hoje, não nem perdas de quilos e nem. Mas sim, tem o nosso crescimento espiritual. De você, Cami, como é isso? Me conte. Começar me contando. Já vai lá, amiga. Ai, eu tava aqui pensando, né, desde que a gente falou de fazer esse episódio, quais eram os meus objetivos, né, para 2023. Eu tava tentando lembrar, assim, algumas coisas, porque eu não fiz listas. Mas um grande objetivo meu era a busca, né, pelo Senhor diariamente. Porque eu acho que na correria da vida e nos afazeres e nas faxinas, é tão fácil a gente deixar de lado esse momento, né? Essa busca intencional e individual. Então, esse era um grande objetivo meu, assim. E esse ano eu também tinha o objetivo de ler a Bíblia inteira. Ler a Bíblia em um Que ano. legal. E aí? E O que falta você super fez? pouco! Falta 20 dias! Uhul, vai dar, amiga, vai dar. Tô bem feliz, sério, tô muito feliz. Que bênção, que legal, guria. E você, amiga? Ai, olha, eu também não fiz, assim, essa coisa das listinhas, né? Assim, como eu já tinha feito em outros anos. Mas mesmo quando a gente não faz a lista, a gente começa o ano numa motivação maior, assim, né? De, tipo assim, nossa, Verdade. esse ano vai ser diferente tal coisa, né? Esse ano vou mudar isso, aquilo. E esse ano foi muito desafiador para mim, assim. Eu creio que foi um ano de muito amadurecimento nos meus relacionamentos. E foi algo que, no final do ano, né, a gente disponibilizou para vocês o 2023 pela graça, focado nos relacionamentos, né? Esse ano vai ter o 2024 pela graça, vocês já podem acessar o site para baixar lá o de vocês gratuitamente, né? Mas é justamente a gente faz um inventário, né? Que é uma análise de como tá sendo, né? Esse caminhar em amor ao próximo e amor a Deus, né? Que é o grande mandamento. E eu creio, assim, que eu fui muito desafiada justamente nisso, né? Que foi algo que eu meditei muito na virada do ano passado. E eu hoje olhando, assim, né, em retrospectiva, né? Eu vejo, assim, o quanto realmente Deus trabalhou nessas áreas na minha vida. E olha, gente, não é fácil? Não é fácil, não. É mais fácil perder os 10 quilos. É mais fácil guardar os 5 mil reais. Alguns objetivos são mais simples, né, do que, apesar de eu saber que não é tão fácil também, né, todas essas coisas que a gente precisa, né, de cuidar da saúde, ter responsabilidade financeira e tudo mais, também são desafiadoras, mas essa questão, assim, dos relacionamentos são realmente desafiadoras, assim, então foi um ano de bastante crescimento, né, o ministério também, né, passou por várias fases esse ano, a entrada da equipe aqui no MPG foi uma grande mudança, né, em 2023, uma grande bênção que também inclui lidar com gente, lidar com relacionamentos, que é uma benção assim imensurável, mas que também traz seus desafios, né? O joelho no chão para lidar com certas situações. Então, assim, realmente eu senti Deus moldando isso, sabe, na minha vida. Em saber falar as coisas, né? A palavra, né? Assertiva, né? Dizer assim, olha, isso aqui precisa melhorar, né? No casamento, né? Como isso é importante, poder sentar, conversar, falar. E é difícil muitas vezes, né? A gente poder encontrar isso e só o Senhor mesmo para nos mudar, né? Nos tornar mais seguras nele para podermos abordar certas coisas, né? Sem deixar as nossas inseguranças entrarem no meio do caminho. Então, assim, tem sido um ano realmente de tratamento e de crescimento, amadurecimento nessa área específica, assim, para minha vida, né? E isso que a gente propôs no ano passado, que a gente propõe de novo agora, né? De fazer um inventário. Eu acho que isso
antes da gente pensar naquilo que a gente quer fazer pro próximo ano, a gente precisa se perguntar o que fez, sabe? Por isso que esse episódio tem esse título, né? A gente tava aqui conversando antes de gravar, como é que a gente vai chamar esse episódio, né? Porque a gente quer falar um pouquinho sobre resoluções de ano novo, mas a gente acredita que é importante fazer isso olhando pra trás um pouquinho, sabe? E não só porque, às vezes, eu não sei você, Cami, mas às vezes eu tenho a sensação assim, que chega o final do ano, é uma sensação gostosa de renovo, de nova chance. É tipo a maior segunda-feira da vida, né? Que você agora, tipo, uau, 1º de janeiro, né? Agora tudo vai ser diferente, né? Tudo vai mudar. E daí a sensação que dá, às vezes, que você quer pegar o que não foi bom no outro ano e jogar fora. Te fazer de conta que aquilo não aconteceu. Mas às vezes é importante olhar para aquelas coisas, sabe? Porque foram justamente nelas que o Senhor nos moldou, nos santificou, trabalhou. E é importante a gente olhar como a gente tem reagido aos desafios, né? As dificuldades nos relacionamentos, que eu acho que é o lugar que, né, é chave, assim, na vida cristã. Então, se a gente não faz esse movimento de inventário, eu gosto de chamar assim, né? De pegar e ver o que tá bom, o que não tá bom, né? Ver o que tem ali de estoque na alma. Eu acho que a gente não faz um bom plano, sabe? Pra frente. Por isso que essa pergunta, assim, né? O que você fez? Então, assim, no PDF que vocês vão baixar, a gente vai focar nos relacionamentos, né? E primeiro, o mais importante de todos, né? O nosso relacionamento com Deus, né? Como que a gente tem se relacionado? E claro que passa pela parte da devoção ao Senhor. Não só o momento devocional, né? Mas a devoção justamente ao Senhor. Que lugar ele tem ocupado nas nossas vidas. Fala um pouquinho sobre isso, assim, Cami. Você já compartilhou um pouco, né? De como esse ano foi o ano de ler a Bíblia inteira. E isso é tão legal, uma conquista, né? Eu acho que é, gente. É É uma muito conquista. bacana. Não precisa ser todo ano, mas, né? De vez em quando é tão bom isso. Não, eu acho que faz todo sentido você falar isso do inventário, né? E trazer isso à nossa mente, porque a impressão que dá no ano novo é que a gente só quer começar coisas novas. E mas assim, tem muitas coisas que talvez ainda precisam ser encerradas ou continuadas, né? Acho que principalmente aquelas áreas na nossa vida que Deus está nos tratando, não é só porque chegou dia 31 de dezembro que ele terminou de tratar aquilo e a gente vai Ai, é começar algo verdade. novo no dia Perfeito. seguinte, né? Tipo, se não aprendeu em É 2023, então passou. Chega, não vou mais nem tentar te ensinar no próximo ano. Vamos passar para a próxima. exatamente. Esses dias eu li uma frase que eu não sei quem escreveu, mas dizia algo mais ou menos assim, que o deserto, você não é reprovado no deserto nunca, né? Então, ou você não passa por ele, ou Uhum, você, né, tipo, você não passa, então você fica ali o tempo que for necessário, ou você é aprovado, né? E aí você vai para um uhum, outro deserto, você vai para uma outra situação. Mas então eu acho que é muito importante a gente meditar nisso no final do ano, porque uhum. existem coisas na nossa vida que não vão acabar agora, né? Estações que estamos vivendo, simplesmente Uhum, porque o ano vai mudar. E eu sim. vejo isso, assim, que esse ano, esse foi o tema, assim, né? Se eu pudesse voltar lá em janeiro e escolher uma palavra nova para o meu ano, agora que eu estou no final, né? Seriam as estações. Deus tem trabalhado muito comigo nisso e me trazido essa palavra à memória a cada novo desafio. Uhum, E, e eu acho, e eu tô, tá sendo muito gostoso poder saborear agora nesse último mês as estações pelas quais eu passei esse ano uhum, e as estações que eu ainda estou passando, né? Então, é muito especial poder fazer essa meditação sobre a minha vida agora nesse momento, né? Porque acho que é um momento gostoso a gente fazer isso, por ser sim. final do ano. E qual foi a tua pergunta? Desculpa, sobre a devoção que eu perdi. É sobre como você sentiu assim no teu relacionamento com Deus, assim, como que foi, né? Pontos positivos, pontos a melhorar, talvez, né? Fazer essa autoanálise, assim. Pontos a melhorar tem vários. Sempre tem, que bom. Sempre tem, graças Enquanto a a Deus. vida, a melhora, né? Amém. Pontos a melhorar tem vários, né? O que eu falei no começo, né, de ser intencional, de ser uma busca diária, de ser constante,
né? São sempre aquilo que eu mais quero, né? Estudou esse ano nesse podcast também, né? Que bem-aventurados, aventurados aqueles que têm fome, sede de justiça. O que é de justiça? O que eu mais quero? Vejo é ficada, é me parecer mais Senhor. E muitas vezes o processo pelo qual eu tenho que passar para chegar, né, nessa santificação é um processo dolorido. Não sempre, mas muitas vezes vai ser um processo dolorido. Então, perceber a graça de Deus nas dificuldades, eu acho que tá aí, né? Não a dificuldade em si, mas o que ela produz no nosso caráter, né? O que ela é capaz de produzir no nosso amadurecimento espiritual. Então, convido vocês aí que estão ouvindo, né, a começar a pensar aí, meditar sobre isso, de que forma o Senhor derramou graça sobre você, de que forma o Senhor te santificou nesse ano. O bem que Ele quer é nos fazer mais parecidos com Cristo, né? Então, sim, Ele vai fazer com que tudo coopere para isso, para que a gente se pareça mais com Jesus. Então, de que forma, né, Ele tem dado oportunidades e você tem se aberto a essas oportunidades? Você tem se fechado a elas, rejeitado, né, as oportunidades que o Senhor dá para te santificar, né? Como que você vê essa questão nesse ano, Cami? Olha, eu consigo enxergar alguns momentos, assim, que foi bem dolorido. Eu acho que você falou, né, que o processo de santificação às vezes é dolorido, às vezes não é, né? E eu acrescento que às vezes ele pode ser mais curto, às vezes ele pode ser mais longo. E esse ano Deus pediu para eu entregar para ele uma coisa assim que eu achava que já era minha e tomei controle daquilo por, sei lá, 3 anos assim. E esse ano o Senhor falou claramente que era para eu entregar para ele. E por mais que eu sabia, assim, né, que eu deveria fazer isso como filha obediente, como parte de um processo que eu passei de tratamento, assim, foi muito difícil, muito difícil. Mas eu sou tão grata por ter conseguido, né, por ter tido o apoio dele em todo esse processo, né, por ter sentido a presença dele, o amor mesmo, assim, foi muito palpável, que mesmo em meio àquela dor de algo que pode ser tão simples, mas ele estava comigo, né, ele foi tão carinhoso, de me explicar, de me dar uma palavra bíblica, né, para me consolar. Então, eu acho que esse lado, assim, do pai mesmo amoroso, né, eu tenho percebido em meio a esses processos doloridos, muitas vezes, de santificação, como ele nos disciplina e isso dói. Mas ele nos disciplina com amor. Né? Quando a gente está disposta a ver, a buscar isso, né? Ele fala conosco de formas diferentes. Para você, talvez não seja importante que ele te explique ali alguma coisinha, né? Mas para mim, sim. E daí ele vai lá e ele me conhece meu coração e ele vai fazer isso. Então, para mim tem sido maravilhoso ver essa bondade de Deus em meio a essa disciplina, sabe? Sim. Porque eu não mereço, né? Eu não mereço, assim, que ele seja tão cuidadoso, né? Tão detalhista em algumas coisas. Eu preciso aprender e pronto, eu preciso obedecer e pronto. Esse é o meu papel, né? Mas ele vai além, né? Deus sempre vai além. E isso me encanta. Ele dá chance atrás de chance, Isso. né? Busca a ovelha perdida quantas vezes for necessário, né? Isso é muita graça, né? É muito amor do nosso Senhor sobre nós, assim. Realmente isso é muito precioso, né? Então a gente pensa aí, né? No quanto temos sido agraciadas, pensamos no quanto crescemos ou não crescemos nessa graça, né? Na dependência do Senhor e no nosso relacionamento com o Senhor, para daí a gente analisar de que forma a gente tem transbordado isso, né, nos nossos relacionamentos. E aqui a gente vai falar de 3 pilares de relacionamentos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os nossos casamentos, e você aí vai ouvindo e pensando aí, tá, gente? Falar sobre a nossa maternidade, né, que também é um relacionamento importante, e sobre a nossa vida em comunidade, não só igreja também, mas assim,
onde estamos inseridas, né? Na nossa vizinhança, com os nossos amigos, os nossos parentes, né? Que não moram na nossa casa. De que forma temos transbordado ou não, né? Graça nesses relacionamentos, né? Então, assim, começa pensando aí no seu casamento, né? Como que tem sido o crescimento de vocês como casal, né? Quais têm sido os aprendizados, onde ainda há espaço para melhora, sempre há, né? Então, por exemplo, aqui em casa, assim, a gente, no ano passado, a gente passou por um turbilhão, assim, né? Que foi com a chegada da nossa terceira filhinha. E eu sempre brinco, assim, que a chegada do primeiro filho deu um chacoalhão imenso, assim, na nossa família, né? Que era só o casal antes. E daí, quando veio o segundo, foi assim, uma brisa, assim, eu falava, gente, que de boas, né? Aí, quando chegou a terceira, que eu achei que tava tudo dominado, meu senhor, né? Foi de novo, assim, um chacoalhão, assim, sabe? Vários reajustes que a gente precisou fazer, né, como casal. E esse ano muita coisa veio à tona que não tinha sido resolvido durante o turbilhão, sabe assim? Então foi um ano, assim, a gente, graças a Deus, tá terminando o ano com crescimento, né? Mas foi um desafiador, gente, não vou enganar vocês, não. Teve muitas DRs difíceis, assim, como se alguma fosse fácil, né? Ai, foi assim, bem desafiador, mas é aquela coisa que a gente acabou de falar, né? É o processo que às vezes precisa passar, né? Às vezes a gente evita certas conversas, evita mexer, abrir certas gavetinhas e se engana, né? Achando que tá crescendo em intimidade com o nosso marido, quando na verdade a gente só tá evitando o conflito, né? Evitando a conversa difícil, não sendo assertiva, né? Sendo passiva-agressiva muitas vezes, dando indiretinhas, né? Quando deveria sentar e conversar sobre alguma coisa. E isso é algo assim que a gente tem conversado assim bastante, tipo, não fica dando indireta, chama para conversar, né? E os dois às vezes têm dificuldade com isso, então. E é bem o que a Cami falou, né? Não vai assim terminar o ano, pronto, vamos para a próxima. Não, essa lição é uma que a gente vai continuar ainda no ano que vem. Que bom, vão crescer mais. Mais crescimento, né, gente? Mais crescimento. Ai, ai. Ai, eu acho assim que pensando no casamento, também foi um ano de muito crescimento aqui pra gente. Também tivemos muitas conversas difíceis. Mas ao mesmo tempo foi um ano assim que de novo tivemos que nos unir muito, porque algumas estações mudaram, né, na nossa vida. Esses dias eu assisti um vídeo, né, que satirizava o fato de Curitiba ter todas as estações no mesmo dia ou na mesma semana. E daí eu fiquei pensando, nossa, às vezes eu sinto que a minha vida é assim. Eu tenho várias estações. Ai, eu tô rindo, mas é de nervoso. Tipo assim, acorda feliz, daí logo já tá chorando, aí logo já tá numa crise de identidade, mas logo já sou plena no Senhor, e daí daqui a pouco perde a paciência, e daqui a pouco sou muito paciente. Isso também, mas assim, né? Não sei se... Mas assim, até de muitas mudanças, né? Minha vida tem muita característica, assim, de novos projetos, novas mudanças, enfim. E esse ano foi um ano marcante para isso, assim. Nós encerramos um ciclo importante da nossa vida, estamos encerrando, né? E começando outros. E foi difícil, né? Tem sido bem desafiador, assim, com a nossa filha, nos adaptarmos a coisas novas, e daí logo que a gente se adapta, vem coisas novas, e então eu percebo que a gente tem, graças a Deus, nos unido muito, porque sozinho a gente não ia dar conta. Né? Então precisamos um do outro, né? Exatamente, é necessidade mesmo de olharmos um pro outro, respirar e tipo, hoje eu não tô bem, eu preciso que você seja mais forte. E por aí vai, ser o suporte mesmo um do outro. E aí entra a palavra da moda, né? Mas que é importante, né? Ser vulnerável, né, gente? A gente precisa, assim, precisa, diante dos nossos maridos, assim, a gente precisa ser vulnerável sem ser vítima.
Sabe, eu acho que é aí que tá o. Bom, não vai conversar aqui sobre casamento só, né? Mas assim, é algo que a gente precisa aprender, né? Ser É. vulnerável sem se colocar nessa posição de coitada, né? De tipo assim, olha, eu sofro muito mais que você não entende. Não, assim, olha, eu tô cansada, eu tô me sentindo, né, Uhum. esgotada, eu tô me sentindo, sei lá, insegura em tal situação, né? Eu preciso que você me apoie nisso, ou que você ore Sim. por mim com isso, ou que você vai lá levar as crianças para dar uma volta, né? Enfim, não assim, tipo, ai meu Deus, né? Me tira daqui. Não, É, tipo, olha, dá um help aí, né? E é acho que verdade. na maioria dos casos, os maridos, quando a gente se coloca nessa posição assim, humilde, vulnerável, no geral, eles, claro, existem exceções, né? Se você é amada irmã, tá numa exceção, a gente ora para que isso mude, né? E o Senhor é capaz Uhum. de mudar vidas, né? Graças a Deus. Mas eles normalmente gostam, né? De nos ajudar, Uhum. de quando a gente diz assim, ó, eu preciso de tal coisa. É. Quando a gente é bem específica, a gente diz exatamente onde é que tá e como fazer. Eu preciso que você vá lá, troque a fralda que está na primeira gaveta. Ai, pronto, gente, pronto. Ai, Mas ai. é verdade. E, assim, até entrando ali no outro relacionamento que você citou da maternidade, esses dias eu tive uma crise, assim, né? Que a minha amiga sabe. Ai, Mas gente. esses dias eu tive uma crise, assim, de muitos questionamentos sobre a minha maternidade, minha postura. E, e aí, assim, eu desabei, né? Eu desabei e comecei a chorar e chamei meu marido, coitado. Uhum, E comecei a falar um monte de coisa, um monte de dúvidas, um monte de verdades que eu estava acreditando que não eram verdades. E ele foi muito sábio, né? Primeiro ele uhum, ouviu, assim, me acolheu e começou a falar coisas, assim, que talvez fazia tempo que eu não dava espaço para ele falar, né? uhum, Sobre a minha postura e tal. E foi tão especial ter esse momento onde eu estava totalmente vulnerável e aberta a ouvir o que ele tinha para falar. uhum. E às vezes a gente não faz isso, né, amiga? Às vezes a gente tá no controle ali, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Uhum. Tô certo, tô disciplinando do jeito certo. Não, eu já sei que aqui é assim, assado, né? A Aprenda gente comigo. aprenda comigo, é o que eu vou te ensinar, né? Fiz pedagogia. E psicologia, com licença, né, dona Camila? Ô, Senhor. E E aí foi muito legal, assim, né, ter esse suporte dele na minha maternidade, né? Foi muito Uhum. especial. Que legal. Então já vamos entrar na maternidade, né? Vamos. Como as coisas Vamos. têm sido assim, vamos pensar, e para os ouvintes irem pensando junto, assim, né? Alguns pontos que a gente pode considerar, assim, né? De que forma nós temos crescido em demonstrar graça aos nossos filhos, que tem algo assim que todo mundo fala, né? Que amor de mãe é inigualável, aquela coisa toda, né? Mas Uhum. será, gente? Será? Será que é, né? Porque assim, a gente ama muito os nossos filhos, eu não duvido disso. Mas, gente, muitas vezes eu preciso orar e pedir que o Senhor me dê compaixão pelos meus filhos, sabe? Porque a gente amar os nossos filhos é meio que inato, intrínseco, né? Tipo, eu amo, gente, imagina, né? Meu filho, eu amo porque é meu filho, né? A gente até compartilhou essa dica esse ano, né? De falar assim: eu não te amo porque você é lindo ou porque você é inteligente, você é todas essas coisas, mas eu te amo porque você é meu filho. Ponto. A gente ama os nossos filhos, eu sei. Mas muitas vezes a gente não demonstra compaixão, a gente não sente compaixão, né, na hora de corrigir. E esse tem sido assim, desde o início do ano, a minha oração, assim, né? Quando eu percebo assim que eu tô olhando falando assim, meu, de novo chorando por causa disso, né? Ou, poxa, de novo errando nessa questão que eu já ensinei 1000 vezes, né? Ou passando por processos assim que são desafiadores na educação para todas nós, não existe facilidade, né? É um chamado grande, é um chamado muito desafiador, né? A educação dos nossos filhos, e é para ser trabalhoso mesmo. Se não tá dando trabalho, tem algo errado aí, né? Tem outra pessoa fazendo seu trabalho, né? É para dar Verdade. trabalho mesmo, é para cansar e tá tudo certo ser assim, né? Mas dentro desses desafios, assim, para mim tem sido essa busca por realmente
no momento ali, eu olhar para aquela criança com amor, com paixão, sabe? De entender que aquela criança está aprendendo, que aquela criança precisa de mim, olha só, né? Precisa de mim para ensiná-la, para guiá-la, para instruí-la. E tem sido um crescimento, assim, eu vejo melhora, né? Vejo frutos e ainda vejo que a lição vai durar mais uns anos, né? E que a gente vai continuar crescendo nisso, assim. E não é algo que você não pode dar um passo para trás, você pode, né? Eu acho que essa aqui é a. Às vezes a gente olha para trás nesse inventário e fala assim, não, mas parece que eu tava melhor e eu piorei, né? Uhum. Então, assim, como que volta lá, né, para aquela melhora, para daí Uhum. continuar progredindo, né? E claro, na dependência do Senhor, com toda certeza, é com o fruto do Espírito Santo. Por isso que a gente começou falando sobre o nosso relacionamento com Deus, que é de lá que vem tudo, né? De lá que a gente vai fluir. Mas existem alguns passos, né, de obediência que a gente precisa tomar, que é morder a língua antes de gritar, né? Que é se retirar para respirar fundo, que é, né, esse ano inventei o negócio da água lá, né, que as Uhum. amigas brincam, né, de falar assim, ai, olha, cada gole uma oração, mãe, vai tomar água, se pelo menos nada der certo, pelo menos você vai dar hidratada, né, e vai estar com o cabelo e unha melhor, isso vai te ajudar com alguma coisa, mas é, assim, é piada, claro, a gente brinca com isso, mas a gente tem feito essas escolhas diárias, às vezes é minuto a minuto, sabe, ali no fogo, né? Não é assim, eu vou decidir no início do ano e pronto. Eu preciso decidir isso várias vezes. Uhum. Todo dia acorda, Senhor, me enche de compaixão, Senhor, me reveste com teu espírito, Senhor, me dá o teu fruto, Senhor, para que eu possa transbordar no meu lar. Passa meia hora, já erra, né? E volta, vai lá tomar uma água, água da vida, Jesus, se enche dele, e assim você vai o dia inteiro, gente. Não é uma decisão para início de ano, pronto, acabou. Né? Uhum. Então eu tenho sentido assim na minha maternidade essa constante busca pela água da vida para que ele me hidrate, me encha e realmente me ajude, né, a transbordar Uhum. dessa água, né, para os meus filhos. É isso mesmo, eu me identifico 100% com isso que você falou. É, também tem sido assim a minha busca diária na minha maternidade, ser intencional sobre isso. A cada segundo, né? É, buscar assim do Senhor mesmo, ter essa misericórdia assim sobre a minha filha, né? E enxergar ela. Às vezes eu oro, né? Pai, eu quero enxergar a Alice como o Senhor a vê, né? Como o Senhor a ama, porque às vezes, né? Os nossos filhos eles sabem como nos testar, como nos desafiar, né? Como chamar a nossa atenção, porque a criança muitas vezes não, ela gosta de atenção. Então, independente Uhum, se a atenção vai ser positiva ou negativa, ela quer a atenção, né? Negativa no caso da briga, de chamar atenção. Então, se ela vê ali, né, que ela consegue naquele momento, ela vai naquilo. E uhum, eles sabem, eles nos conhecem também, né? Eles nos uhum, conhecem. E então, assim, por exemplo, aqui em casa, um momento que eu tenho muita dificuldade, já comentei isso com várias pessoas, é o momento da tarefa de casa. A prof aqui quer ver a tarefa perfeita, né? E assim, como o senhor tem trabalhado comigo, tantas coisas assim que eu poderia ficar muitos episódios aqui comentando como o senhor tem trabalhado na minha vida essas expectativas que eu tenho da minha filha na tarefa, né? uhum. E assim, a cada tarefa concluída, sem uma frustração minha, mesmo que eu não demonstre, eu não quero sentir aquela frustração, sabe? Então, a cada tarefa que a gente termina juntas, em que não teve assim nenhum BO, eu vou pra cozinha e agradeço, assim, sabe? Uhum. E já tive que levantar no meio da tarefinha e, tipo, respirar e tomar uma água, pegar um lápis no quarto. Dá Já uma errei volta. muitas vezes, aham. Já errei muitas vezes, mas eu isso é um momento assim prático da minha vida diária Uhum. em que eu vejo o Senhor trabalhando na minha vida. Mas sabe que eu acho muito legal a gente pensar em momentos assim, igual esse Uhum, você citou, né? Que é um momento que geralmente sai faísca, né? Que é um é, momento que já é desafiador. Não que não existam outros, né? Mas uhum, assim,
às vezes, esse momentinho, assim, que salta aos olhos, é justamente ali que Deus quer que a gente pratique aquilo que Ele nos pede, sabe? Às vezes a gente quer que aquilo flua, assim, tipo, ai, nossa, eu não me senti frustrada, uau, ufa, né? Mas Ele quer que mesmo a gente tendo aquele sentimento lá dentro, a gente escolha ter uma outra postura, né? Então, para cada uma aí, acho que isso é muito legal, é uma dica muito prática, assim, você observar qual que é algo ali na rotina de vocês que geralmente é um momento que dá alguma rusga, sabe? Às vezes até pro casal, né? Na família ali, né? Muitas pessoas dizem que é ali no final do dia, né? Ou aqui em casa, às vezes, logo de manhã, assim, a gente às vezes começa o dia meio, né? Muito cedo, tal, né? Sempre falo isso, mas assim, é algo que a gente daí precisa ficar mais atento, sabe? Esse dia você estava conversando com as meninas do meu MPG em Comunhão sobre o domingo de manhã, que todas nós, assim, tínhamos em comum nesse dia, na conversa, que domingo de manhã era um momento que era muito comum dar alguma briga, sabe? E daí a gente conversou, assim, sobre isso, como é um convite que o Senhor está nos fazendo, assim, para ser mais vigilante, sabe? Para naquele momento, assim, a gente perceber melhor, ficar mais atenta, né? Orar mais, né? Vigiar realmente, né? Porque, claro, existem os ataques do inimigo também ali que estão querendo impedir essa família de congregar, né? Porque é um, né? Hoje em dia, assim, a gente sabe que ir à igreja todo domingo é radical pra caramba, né? Estamos sendo muito firmes, né? E corajosas e radicais. Então, a gente precisa realmente pensar, né? Esses momentos, assim. Esse momento sempre dá briga. Poxa, né? Se esse ano você olhar para trás e falar assim, meu, esse ano foi um ano em que toda vez a gente brigou para tal coisa, né? Quase todas as vezes. Então, é uma forma de você fazer uma resolução, né? Olha, a partir daqui, né, de hoje, não precisa esperar virar o ano, né? A partir de hoje eu vou começar a ser mais vigilante. Eu vou levar uma garrafinha de água para esse momento e vou dar um gole e orar no meu coração toda vez que eu sentir que as minhas emoções estão tomando conta de mim, né? Ou que eu tô deixando a minha carne, né, falar mais alto. Então, achei muito legal você mencionar isso, porque realmente é observar essas coisas, sabe? Isso acho que gera crescimento, porque é perceber para daí a gente conseguir tomar outras posturas. Então, analise aí, ouvinte, quais são os momentos da maternidade aí mais desafiadores e se posicione com a garrafinha. Muita água, mamães. Ai, gente. E por último, né, como que foram, né, como tem estado os relacionamentos fora de casa, assim, né? Não, e assim, vida em comunidade pode ser com a vizinhança, com a comunidade escolar, né? Eu acho que nós, como famílias cristãs, temos um papel tão importante, né, como luz nas nossas comunidades escolares, na vida da congregação cristã, na nossa família de fé. A gente falou bastante sobre isso aqui esse ano no podcast. Nas nossas amizades, né? Como que tem sido com aquelas amigas que ainda não conhecem a Jesus, né? Como que você tem brilhado a luz de Jesus e transbordado a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Eu acho bem importante fazer esse inventário desses relacionamentos também. Aí é muita coisa, né? É coisa pra caramba, assim, né? Então, acho que é pensar realmente de que forma as pessoas têm nos visto, assim, sabe? Talvez pensar um pouquinho assim, será que elas têm visto uma pessoa que caminha na dependência de Jesus? Será que elas sabem que eu sou cristã? Às vezes a gente precisa fazer essa pergunta, né? Os relacionamentos, claro, né? Não é assim 5 minutos de conversa com alguém no ponto de ônibus, né? Mas as pessoas que estão aí na sua vida, né? Que você encontra todo dia, o porteiro, né? As colegas de trabalho que caminham com você, elas sabem no que você acredita, né? Elas conhecem o seu Deus? Se sim, elas percebem que você tem a mesma fé que elas, né? Se não conhecem, elas têm tido a oportunidade de conhecer o Senhor com a sua vida ali, né? Com elas. E eu quero compartilhar algo muito rico que aconteceu semana passada, amiga, nem te contei. Uma conhecida nossa, né? Não vou nem dizer de que meio, né, para não expor, não sei quem que vai ouvir esse episódio, né? Mas uma pessoa que nós conhecemos me mandou mensagem me agradecendo por eu ensinar o meu filho sobre a Bíblia. Porque ela disse que o meu filho tem evangelizado o filho dela.
Nossa, que benção. E que esse menino chegou em casa dizendo que ele aprendeu tal e tal coisa com o meu filho, né? Uhum. E assim, né? Claro que eu não quero assim, ai, olha, check, né? Tipo, acertei aqui, mas assim, eu fiquei muito grata ao Senhor por isso, assim, sabe? E daí ela me compartilhou, né, os desafios que ela tem tido. A gente daí pôde conversar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente nunca tinha conversado, a gente nem é tão próxima, né? Conhecer um pouco mais. Então, ela agradeceu dizendo que isso tem sido um grande auxílio, porque ela também está tentando, né, Uhum. conversar e tal, e que assim, vê outra criança que acredita, né, e que fala disso, e que naturalmente fala de Jesus, foi algo muito positivo, né? Então, assim, eu fiquei radiante, né? Meu Deus, fiquei super Nossa, que feliz, alegria. porque realmente é fruto do que o Senhor está fazendo, né, na Uhum. vida do meu filho, né, e ser um instrumento na mão do Senhor para realizar isso é um privilégio sem tamanho, né, então muita gratidão por isso, né, e quero continuar fiel em Amém. continuar, né, ensinando os meus filhos sobre isso, né, às vezes você tá ouvindo pensando assim, não, ano que vem eu vou fazer o devocional com a criança, ano que vem eu vou ensinar sobre Jesus, começa já, não precisa esperar virar o ano, né, abre a sua Bíblia amanhã na mesa do café da manhã e ora e lê um salmo e aí o Senhor vai encontrando espaço para falar com vocês, né? Porque realmente é muito precioso, né? A gente fazer diferença nas nossas comunidades, sabe? O nosso objetivo de estar aqui ainda, Jesus não ter voltado ainda, Uhum. é justamente que mais pessoas o conheçam, né? E mais pessoas se rendam a Ele. Então, o que você fez, né? O que temos feito? Em outras áreas eu preciso ainda avançar muito, assim, né? De falar mais para aquela amiga e continuar, né? Isso é Uhum. muito É importante. verdade. Esse ano eu tive duas conquistas muito bacanas, assim, que não são minhas, né? Mas que eu pude vivenciar. A primeira delas é que a gente mudou de igreja, né? E agora somos parte de uma nova igreja, assim, e a gente tem se sentido muito parte do corpo, sabe? E isso tem sido muito gostoso e muito especial. Uhum. Estamos muito felizes, nessa igreja, com essas pessoas que estamos conhecendo, e tem sido realmente assim um presente do Senhor para nossa família. E a outra coisa que aconteceu muito legal esse ano foi a conversão de uma grande amiga minha, que fazia 20 anos que eu orava por ela. Sim, glória a Deus. E Ai, sim. assim, ela se converteu esse ano, né? E Deus me deu ainda o privilégio de ter acompanhado ela nesse processo. E, nossa, foi muito especial, muito gostoso. Uma pessoa que eu amo muito e tô muito feliz por isso, né? Então, às vezes acontece, né? Essas coisas que a gente fica sabendo, porque às vezes a gente não Sim, fica, né? exatamente, Às vezes a assim, gente não fica sabendo. Mas como é gostoso nos sentirmos usadas, né, pelo é Senhor. verdade. E a gente também se rodear de boas influências, né? Às vezes a gente. Ai, quantas vezes a gente se coloca naquela posição de tipo, ai, mas ninguém me chama, ninguém me quer, né? Aquela coisa. Ai, mas me excluíram aqui, ai, eu não, né? Na igreja mesmo, né? Ai, porque aqui ninguém veio me dar oi, né? É Mas será que verdade. temos sido boas amigas, né? Pessoas que buscam essas influências positivas, né? A gente também esse ano, né, amiga, começou o MPG em comunhão. Acabei de sair da última capacitação aqui, tô gravando esse episódio, né? E ver o mover de Deus assim nesses relacionamentos entre mães tem sido muito precioso, né? Para nós tem sido precioso e ver outras mães em outras cidades, outros meios, né? Outras comunidades também formando esses vínculos, assim, tem sido, assim, eu não consigo nem descrever a gratidão ao Senhor É, por isso, assim, sabe? Muita graça de Deus mesmo. E se rodear, sabe? De gente que fala as coisas do reino, né? Para que daí, quando a gente se encontre com aqueles que ainda não conhecem Jesus, a gente tenha algo para transbordar, né? não, esses dias eu fui num evento assim, não cristão, né? Era um casamento e tal. E aí nós estávamos numa roda de conversa com pessoas que eu não conhecia e nenhuma pessoa na roda de conversa era cristã. E aí
naquela roda de conversa, assim, eu comecei a perceber como eu tenho tido a graça de Deus de conviver com pessoas que são cristãs, que acreditam na mesma coisa do que eu, porque eu me senti um peixe fora d'água. E eles não estavam falando nada demais, a linguagem não estava Imprópria. errada, imprópria, isso, nada demais, assim, sabe? Mas sabe, faltava alguma coisa ali naquela conversa, faltava um Salzinho. compartilhar, faltava, assim. E eu saí daquele evento conversando com meu marido, né? Falando, nossa, como nós temos sido agraciados, né? Por esse ano a gente pôde conviver com muitas pessoas cristãs que acreditam na mesma coisa que a gente, que buscam a mesma coisa que a gente. E estar nessa situação me trouxe isso à memória, assim, meu Deus, a gente realmente rema contra a maré, né? Nós, Uhum. nós somos contra o que as pessoas falam, o que elas fazem, o que elas acreditam. E então eu acho que isso que você falou até a gente é algo que a gente fala, né, nas capacitações para as mães. Como muda a nossa maternidade nós estarmos rodeadas de mães que não querem nem seguir a maternidade real e nem a maternidade romântica, mas querem uma maternidade redimida, né, que buscam o Senhor para orientar a sua maternidade. Isso faz muita diferença, faz toda a diferença. Toda a diferença, toda. Então, assim, a gente tem que realmente se colocar na posição de filha de Deus, que quando está num relacionamento com irmãs em Cristo, estão todas ali, né, para nessa comunhão crescer e amar umas às outras. E quando está num relacionamento com pessoas que ainda não são nossos irmãos, estamos ali em missão, né, para levar realmente o evangelho da graça para essas pessoas, né? Ai, gente, esse assunto, assim, acho que é tão gostoso, né? A gente olhar para trás, reconhecer a graça de Deus, ver como a gente tem áreas ainda para crescer e saber que amanhã as misericórdias do Senhor se renovarão sobre as nossas vidas e nós temos novas chances. Mas nós queremos hoje encorajar você a sentar e fazer essa análise, sabe? De uma forma profunda mesmo, assim. A gente sabe que é difícil ter esse tempo, somos mães, né? Mas às vezes a gente tem tempo para ficar um tempão nos stories e nos reels do Instagram, né? Então reserva um momento assim, sabe? Antes que o ano termine, ou talvez no comecinho do ano, né? Se for um momento que você tiver mais calma, mais quietude aí, de pega lá o PDF, né, no nosso site, tem algumas perguntas ali para você anotar, fazer diante do Senhor, orar enquanto você faz, né, essa análise. No finalzinho tem um tutorialzinho de como encontrar a sua palavra do ano, né? Totalmente opcional, tá, gente? Não tem nenhuma mágica nisso, mas é muito gostoso, né? A gente poder separar um tempo para consagrar, né? Primeiro a gente olhar para trás e perceber, analisar, e então a gente conseguir fazer planos ali na presença do Senhor mesmo, entendendo dele o que ele quer de nós, para daí sim a gente escolher. O plano é obedecer, tá? O plano é obedecer aquilo que ele quer, né? Esse é o plano e ser usadas por ele. Então, de que forma a gente vai descobrir intimidade com o Senhor, né? Tendo esse tempo separado. Não precisa ser num dia só, pode ser ao longo de alguns dias, né? Mas fazer esse momento, se você não quer, né, baixar nada, não consegue imprimir, pega um caderninho, né? Começa ali a fazer suas orações ao Senhor, pensando no ano que passou e consagrando o ano que virá. Com o coração e as Bíblias abertas. Amém. E eu só queria falar algo assim que já me atrapalhou muito na minha jornada com Deus, né? Que é começar o ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu comprei como é que fala? Um caderno de oração, né? Enfim, esse ano vai ser o ano. E aí passa um mês e você falha, né? Você não consegue. Você tinha o plano de fazer seu devocional diário e não conseguiu. O seu aplicativo da leitura da Bíblia do ano está atrasado em 60 dias. O seu planner que você comprou de leitura bíblica ou de oração está em branco. Continue. Não interessa se você Continue a nadar. não interessa se tá branco faz 10 dias, se você tá atrasada, se você não fez há tantos dias,
faça, comece hoje de novo, né? A Jay acabou de falar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então continue da onde você parou, não interessa o tempo. Porque às vezes a gente se prende a isso, né? Não, agora eu já não fiz esse negócio aqui, então agora vai ficar para o ano que vem. Não, tá muito difícil, agora eu não vou conseguir mudar minha rotina. Então, isso são armadilhas, né? E a gente não pode cair nisso. Exatamente, o nosso amor esfria, mas o amor de Deus por nós não. E assim que a gente chegar e falar, Deus, voltei, ele vai estar lá de braços abertos, dizendo, eu tava te esperando, corre aqui, minha filha. Ai, que delícia. Bora, tamo junto, né? E vem aqui, senta aqui, vem aqui aprender comigo, né? E esse caminhar é realmente de muita graça. Amém. E avisos antes de terminar esse último episódio do ano, gente, vocês vão ficar órfãs de podcast por um mês. Não, mais de um mês. Que dia que é hoje? Que esse episódio tá indo ao ar hoje? Hoje é dia 11 de dezembro. 11 de dezembro, gente. O nosso podcast volta em fevereiro. Então, veja só, né? Vocês vão ficar aí um tempo sem podcast, mas esse tempo é muito importante para nós aqui do Mães pela Graça, um tempo de respirar, para a gente também, né, praticar aquilo que a gente ensina para vocês, né? Que a gente precisa separar um tempo para descansar, né? E esse tempo vai ser muito bom. Quero que vocês saibam que a próxima série, né, que vai começar lá em fevereiro, já está, assim, com vários episódios gravados. Muito especial. Eu vou dar um spoiler, mas ninguém vai saber. Que a Cami falou muito uma palavra hoje aqui que tem a ver com a próxima série. Eu nem tinha me tocado. Meu Deus do céu, até pensei, tá querendo dar spoiler, querida? Falou, quem pegou, pegou. Mas ano que vem vai ser um ano bem especial pro Mães pela Graça com essa série. Acho que a gente vai crescer muito juntas, aprender muito juntas, vem muitas novidades por aí. Queremos também convidá-las mais uma vez para irem lá conhecer a Tok Tok, né? Um trabalho novo, também graça do Senhor, uma conquista desse ano, né, Cami? Verdade. Um presente de Deus. Então, conheçam, né? O nosso site é familiatoktok.com.br, o Instagram @familiatoktok, família.toktok. Conheçam, visitem, né? Vamos ter novos recursos em breve, então, com certeza, isso vai abençoar muito as famílias de vocês, assim como abençoa as nossas. Verdade. E que Deus derrame muita graça sobre a sua vida ainda antes que o ano termine. Obrigada por estar por aqui em mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E você sabia que pode nos ajudar? Tudo o que disponibilizamos aqui é oferecido gratuitamente, mas existem custos por trás de cada episódio e recurso que chega até você. Graças às nossas mantenedoras, o MPG continua de pé e você pode fazer parte disso também. Acesse nosso site e clique em Quero Ajudar. O link estará aqui na descrição do episódio. E não se esqueça de nos contar se este episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito